Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Boa noite. Aqueles que aceitam e recebem a paz, que excede todo entendimento que vem de Cristo Jesus, digam amém. Olha, nessa noite de Apocalipse, nós vamos falar sobre algo, irmãos, que às vezes está diante dos nossos olhos e nós não enxergamos. O Senhor Jesus avisou assim: reparem bem, na época da minha volta, a terra será como nos dias de Noé. Aí você pensa, então Jesus não volta nunca, Noé não tinha celular, Noé não tinha Netflix, Noé não tinha carro. Não, não é isso que eu vim te falar. Eu vou te mostrar na Bíblia, com etimologia de nomes, com tempo, com comparações, de que Jesus fez uma afirmação que parece simples aos nossos olhos, mas ela é profunda. E eu vou dizer algo para você antes de te explicar. Nós já estamos vivendo os dias de Noé. E hoje você vai aprender. E hoje você vai receber essa revelação em nome de Jesus. Amém? Então, antes de você se assentar, quem assentou antes, ou pode estar passando mal, pode estar cansadinho, pode ficar, não tem problema, mas talvez você não conheça a regra aqui. Para sentar, primeiro você tem que profetizar na vida dessa pessoa que está do seu lado, dizer assim: se prepare, porque nós vamos nos encontrar lá no céu. Nós vamos subir junto para o céu. O arrebatamento está chegando. A geração de Noé. Aleluia. Irmãos, eu queria só falar de um problema bom que está acontecendo hoje. Estamos com superlotação aqui na igreja. Mas algumas crianças que ocupavam cadeiras foram para o Espaço Kids. Nós temos aqui na frente ainda algum espaço ou não? Ah não, que aqui são as meninas, as divas. As divas quadrangular, São Joaquim. Foi um show. Tem lugares, tem alguns lugares aqui, ó. Se alguém precisar, viu? Quem está aí atrás, precisar, aqui na frente. Você tem um tempinho, pode procurar. Eu quero ler um texto com vocês, mas olha só, irmão. Se você der umas 3 olhadinhas para o lado aí durante a pregação, você vai perder o fio da meada. Ontem eu e a pastora fomos pregar no encontro de casais lá no Jatobá. E aí ela falava para as mulheres, eu falei para os homens, né? E aí quando a gente falava, eu só via assim a esposa, ó, tá vendo? Mas teve a hora que foi o marido também, só que o marido não faz assim, faz só assim, ó, tá vendo? O marido fica com medo de dar cotovelada. Mas a mulher, você sabe. Muito bom. Glória a Deus. E semana passada não estávamos aqui à noite, porque nós fomos pregar lá no aniversário de 60 anos de Ecoville, no Curitiba, no Paraná. Grande amigo nosso, o pastor Rogério Amorim, seu filho Rodrigo Amorim, que esteve aqui. Então dificilmente dá para recusar tantos pastores no Brasil, e nos escolheram para estar lá nessa data, 60 anos da igreja. Então foi uma honra, foi difícil de recusar. Eu não gosto de sair domingo, né? Mas, aliás, eu não gosto de sair nenhum dia de culto, eu saio por necessidade, porque a gente tem uma agenda bem complexa. Mas eu tenho certeza que quem estava aqui, pastor Castelo Branco, deu uma aula de Apocalipse, foi ou não foi? Então hoje nós vamos continuar falando de Apocalipse, mas de um prisma explicando o que Jesus quis dizer com os dias de Noé. Então, irmão, vamos ler muitos textos grandes. Eu conto com sua atenção para que você... Bom, eu não quero que você perca nada, mas aí a escolha é sua no quesito atenção. Então presta bem atenção. Nós vamos ler um texto que Mateus escreveu, no capítulo 24, que é o sermão escatológico de Jesus, que fala sobre o fim, do versículo 36 a 44. Olha só, ele está falando do dia da volta dele. Porém, daquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, irmão, nem o Filho,
Ah não, o pessoal do YouTube já sabe quando ele vai voltar. Vai lá que você acha um monte de gente falando. Nem o Filho. Aí Jesus falou, mas unicamente o meu Pai sabe qual vai ser o dia. E como, da mesma forma que foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Ele é bem explícito em dizer assim, olha, não tem muito mistério não, gente. A época da minha vinda será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, tinham sua vida tranquilos. Eles só se preocupavam com a própria vida deles, com o seu dia a dia, com o ganha-pão de cada dia, ou do mês. Mas foram avisados que viria o fim. Foram avisados que viria um dilúvio. Foram avisados que Deus avisou que Ele não queria que eles se perdessem, mas eles escolheram se perder. E no dia em que a arca foi fechada e o dilúvio chegou, já não havia mais saída para eles. Se o pai de família soubesse que hora o ladrão vem, ele já esperava na porta com um revólver para o ladrão não entrar. Cuidado! Porque a minha vinda será assim também, quando todos pensarem que nada vai acontecer, que eu não virei, que está demorando, começarem a olhar na internet e achar e colocar em dúvida a minha palavra, que a minha palavra é fiel. Passarão céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Preste atenção nisso. Vai passar moda, vai passar conversa fiada, vai passar todo tipo de engano, mas a minha palavra não passa. Se eu estou dizendo que eu voltarei no momento em que o povo estará desapercebido, preste atenção e vigie. Não seja como eles, seja a exceção. Se você for maioria, você fica. E aí, você sabe que o dilúvio, segundo o relato bíblico, Jesus falou do dilúvio, falou de Noé, com literalidade, foi literal. Sabe, eu tenho uma boa notícia para vocês. Deus, depois do dilúvio, colocou um sinal no céu, que hoje tem uma turma que usa aí, mas na verdade foi Deus que criou. Deus criou o arco-íris. E falou assim, este é um sinal da minha aliança com o homem, de que eu não destruirei mais a terra com água. Ô irmão, você nem dá graças a Deus aí? Ah, glória, né? Porque você não sabe como vai ser destruído o mundo agora, não é com água não. Agora a promessa diz que é com fogo. Porque tem pessoas falando assim, a promessa dele está se tardando a cumprir. Por que Jesus ainda não voltou? Será que eu devo continuar esperando? Será que isso não é conversa fiada? Bom, vamos ler o texto então? Está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 2 ao 7. Olha só, Pedro está dizendo assim, para que vos lembreis das palavras que primeiramente, olha, isso é muito importante, as palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os apóstolos. O que ele está dizendo aqui? Lembrem-se que os profetas, mais de 300 vezes, de diversas formas, profetizaram que Jesus viria. Lembrem-se que Jesus veio, e Ele deixou o mandamento, Ele morreu, ressuscitou, Ele ascendeu ao céu, e disse que voltaria,
E mediante os apóstolos que guardam a doutrina, lembrem-se de tudo isso. Pare de acreditar nessas pessoas, anime o seu coração. Se os profetas disseram que ele viria, ele veio. Se ele veio e ele prometeu que depois de ressurreto, indo ao céu, ele voltaria, creia, ele vai voltar. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias, está falando de como seriam os homens hoje. Nos últimos dias virão escarnecedores andando. Você sabe o que é concupiscência? É um desejo excessivo por algo. Concupiscência da carne, comida, bebida, sexo, vaidade, um desejo desenfreado. Ele está falando, olha, nos últimos dias virão pessoas que vão escarnecer da Bíblia, escarnecer da fé, andando segundo suas próprias concupiscências, desejos carnais. E dizendo, onde está a promessa da vinda dele? Por que desde os pais que dormiram, todas as coisas permanecem? Como desde o princípio da criação, cadê ele que não volta? Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existem os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Olha só, o mundo pereceu coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra agora existem pela mesma palavra, e se reservam como tesouro e se guardam para até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha só, pela mesma palavra, a terra agora se reserva como um tesouro e está guardada para o fogo. Então é uma boa notícia, não acaba mais em água, vai ser fogo agora. Mas isso é guardado para o juízo e perdição dos homens ímpios, porque a igreja não vai experimentar o fogo da destruição, o fogo da condenação e o fogo da morte. Mas agora eu quero entrar com você, penetrar sobre a geração de Noé. Vamos começar? Então se prepara aí, aperta o cinto, puxa aí, vai começar. Deus cria Adão e Eva, eles têm 2 filhos, Caim e Abel. A pergunta é, Abel matou Caim ou Caim matou Abel, irmão? Como é que é? Abel matou Caim? Caim matou Abel. Fala assim comigo, de Caim surgiu uma geração de homens maus. Vamos repetir para a gente entrar no texto mesmo. Fala assim, de Caim veio uma geração de pessoas más. Então entenda assim. E aí Adão agora gera outro filho chamado Sete. Sete gerou um filho chamado Enos. Não é o sal de fruta não, meu irmão. Tem que explicar que tem irmão que não é o sal de fruta Eno. O nome dele é Enos. A Bíblia diz que a partir de Enos, começaram a cultuar o Deus, o Senhor Jeová. Eles começaram então, essa geração boa que vem do filho Sete. A geração má ficou com quem? Com quem? Agora vem uma geração boa. Depois de Sete vem Enos. E eles começam a adorar ao Senhor. De Enos vem Cainã, de Cainã Malalel. Malalel gera Jared, de Jared Enoque. De Enoque vem Matusalém, Matusalém Lameque, Lameque vem Noé. Ou seja, Noé, ele é neto de Matusalém, bisneto de Enoque. Quem era esse Enoque? Enoque foi aquele que foi arrebatado. Você não está vendo Jesus dizer que a volta dele seria como nos dias de Noé? Nos dias de Noé, o bisavô dele foi arrebatado. Porque Enoque andava com Deus, a Bíblia diz que ele foi trasladado, ele não viu a morte. Ele foi direto para o céu sem experimentar a morte. Parece que eu estou vendo uns Enoques de Deus aqui essa noite, que serão arrebatados também. É só impressão minha ou eu estou vendo mesmo? Enoque é aquele que foi tomado, foi arrebatado. Por isso, irmãos, e por várias razões, que eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja vai ser levada antes da tribulação. Se não for, irmão, tudo bem, mas eu creio, segundo a Bíblia, que nós seremos levados antes do tempo que a terra nunca viu e nunca passou antes, o pior dos tempos, a tribulação.
A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Quem aí anda com Deus? Aleluia, hein? Tem alguém aqui que anda com Deus? Porque nós seremos mesmos os Enoques da nossa geração se nós andarmos com Deus. Vou dar um exemplo do que é andar com alguém. Por exemplo, o Chico fala assim: Pastor Júnior, vamos ali comigo. Vamos dar uma chegada no shopping? Você me acompanha? Ah, então tá. Vem cá. Vamos passar na loja aqui. Estou precisando de comprar um tênis novo. Tal, entrei. Eu não gostei de nada não. Vamos em outra loja? Você me acompanha, né? Tá bom. Uma chegada aqui. Ah, deixa eu ver. Que shopping é assim, né? 1 milhão de vitrines, aí você paga. Não, vamos para outro lugar, vamos comer um lanche? Ó, eu sou tão próspero que chegando lá você vai querer me pagar. Você vai querer me pagar. Vamos lá? É o seguinte, vamos embora, obrigado por você ter vindo comigo, tá? Pode pegar seu carro, tem no estacionamento. Acabou o nosso tour aqui no shopping. Vocês perceberam que o pastor Júnior estava andando comigo e ele só foi onde eu ia? Se você diz que anda com Deus, eu vou te dizer uma coisa. Quando você anda com alguém, esse alguém vai ditar o rumo de onde vocês vão. Enoque não foi arrebatado porque ele orava de vez em quando, ele andava com Deus. A agenda dele não era agenda fechada, que de vez em quando ele abria um espaço para Deus. A agenda dele era aberta para Deus, de vez em quando ele fazia o que ele queria. Fala com o seu irmão, abra a sua agenda para Deus aí, viu, irmão? Aí Enoque gerou quem? Matusalém, que algumas Bíblias vai escrito Metusalém, mas é Matusalém. Matusalém é até hoje registrado na humanidade o homem que mais viveu. Fala comigo, 969 anos. Quando Matusalém tinha 369, irmão, naquela época era assim, depois você vai ver num texto aqui que eu vou colocar, que Deus reduziu o tempo de vida do homem. Adão viveu 900 e poucos anos, mas não chegou a tanto como Matusalém. E Matusalém, quando tinha 369 anos, gerou, ou melhor, quando ele tinha 369 anos, nasceu o seu neto chamado Noé, filho de Lameque. Mas Matusalém, terceiro sinal da geração de Noé, Matusalém é o sinal da misericórdia de Deus. Por quê? Os nomes naquela época tinham muito significado e valor. Matusalém quer dizer, quando ele morrer, então virá. Fala comigo, Matusalém significa, quando ele morrer, então virá. Irmãos, virá o que? O juízo. O povo tinha medo. Um medo desse Matusalém morrer. Oi, quando ele morrer, então virá o juízo. Vem almoçar, filho. Todo mundo, quando chamava Matusalém, pensava, quando esse menino morrer, quando esse homem morrer, uma coisa boa não vai acontecer. Mas olha só que interessante. Por que ele foi o homem que mais viveu na terra? Que mais tardou a morrer? É porque Deus, Ele não tem prazer que ninguém se perca e vá para o inferno. Ele demora, Ele é tardio em irar-se. Ele é longânimo e Ele está dando tempo para muita gente que está aqui essa noite. Como Ele deu tempo para mim e para você, tem gente que está aqui essa noite. Deus está dando tempo, falando assim, olha, muda a sua vida, toma uma atitude. Eu não quero ver a sua perdição, eu não quero ver a sua geração no inferno. Eu enviei o meu filho para te salvar, eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu filho para que todo aquele nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você tem que tomar atitude, não espera mais, os dias são sombrios, a volta de Jesus é iminente a qualquer momento. Lembre-se, você pode ter vivido como viveu até hoje, mas não perca mais tempo, o tempo. Ele é curto, pode acabar a qualquer momento, e Deus não quer que você se perca. Ele estava dizendo assim, olha, eu vou deixar um homem viver mais do que todos, para vocês saberem que a minha ira, o meu juízo, é a última coisa que eu quero trazer, ele é tardio. Então, o nome Matusalém é um sinal da misericórdia de Deus. Ele sabe que muitos vão se perder, mas o desejo dele é que ninguém se perca. Estão entendendo? A bondade de Deus. E aí, irmãos,
Matusalém tinha 369 anos quando Noé nasceu. Quando Noé fez 600 anos, foi nessa data de 600 anos que ele entrou na arca. Ou seja, Matusalém morre, Noé entra na arca e vem o juízo. O nome dele não quer dizer, quando ele morrer então virá. E veio o juízo quando ele morreu. Ele morreu, Noé entra na arca, o juízo vem, mas quem estava na arca foi salvo. Jesus deu algum recado para nós. Quando vier o juízo, aqueles que estavam dentro da arca não serão consumidos ou consumados. Quem estava dentro da arca vai ser protegido. Quem estava dentro da arca foi quem creu na palavra de Deus, foi quem creu nas promessas, nos mandamentos. Jesus não vem buscar a igreja, Ele vem buscar uma igreja dentro da igreja. Ele não vem buscar a igreja, vem buscar os remanescentes. Aqueles que guardaram a fé, que guardaram a fidelidade à palavra, guardaram a oração, o jejum, as práticas espirituais. Aqueles que proclamam o nome de Jesus e têm fé de que Ele voltará. São esses que guardaram os remanescentes. Eu lembro até do pastor Castelo Branco dizendo assim: se a barata entrar num pote de doce, ela vira doce? Não vira, não é? Não quer dizer que você está dentro da igreja que você vai virar crente ou vai ser salvo, não, irmão. Porque Deus não vai levar frequentador de igreja. Ele vai levar quem de coração realmente aceitou a palavra, aceitou Jesus. Porque tem gente que vai na igreja para bater cartão. Só para dizer, ó Deus, já bati o cartão essa semana, hein? Não me mata essa semana. Porque acho que Deus está esperando, vou te pegar se você não for na igreja. Essa semana eu te pego. Não é isso não, irmão. Ele sabe quem está aqui de coração, quem está aqui. Você já viu a igreja católica tem um negócio de missa de corpo presente, né? Quando a pessoa morre, ela é velada, não é isso? Tem muito crente que está na igreja igual missa de corpo presente. Ele está o corpo aqui, mas está morto. Ah, não vou falar aqui não, porque essa igreja é diferente, irmão. Acho que aqui não tem isso não, aqui não tem isso não. E aí nós vemos um outro fator. Jesus falou, a minha vinda será como nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé? Havia um grande crescimento populacional. Gênesis 6, versículo 1 diz assim: e aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Depois é outro texto. Mas Gênesis 6 retrata o tempo de Noé e diz: os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Isso é um crescimento populacional, sim ou não? Hoje o planeta Terra tem mais de 8 bilhões de habitantes. Já foi feito um estudo. Se pegar todas as pessoas que já viveram na Terra e morreram, se trouxesse todas elas de volta e somasse, não dá o tanto de gente que tem na Terra hoje. Somar todos que viveram aqui e morreram, não dá 8 bilhões. E hoje tem 8 bilhões ou mais na Terra. Ou seja, estamos diante da maior população que o planeta Terra já viu. E qual que é a estatística? Presta atenção. Até 2050 a população do mundo vai crescer. Mas a partir de 2050 ela começa a cair. A estatística do Brasil é: até 2047 a nossa população cresce. Mas depois de 2047 começa a cair. Se Jesus disse que a volta dele será como os dias do Noé, de grande população, você acha que ele vem na queda da população depois de 2050 ou antes, no auge da população? Não sei, fala com o seu irmão, o que você acha, irmão? E aí? Vê se ele está ligado aí. Eu falei para vocês que uma geração má, de pessoas más, veio de quem? De cá? Deu até a dica, hein? Vou dar só a letra inicial e a final. Veio de Caim. Agora presta atenção. Caim também teve na sua descendência lá uma turma, um cara chamado Lameque, outro Mesuzel, um negócio assim, parecido com Matusalém, mas é outra geração, uma geração má. Presta atenção, porque as mulheres da geração de Caim retratam a nossa geração. O que será que vem agora, hein, gente?
Mulheres da geração de Caim retratam a nossa geração. Vamos ler o texto em Gênesis 4, do 19 ao 22. E tomou Lameque, é outro Lameque, não é o pai do Noé não, irmão. É lá da geração de Caim. Tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, fala Ada. E o nome da outra Zilá, fala Zilá. E Ada teve Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Foi o grande pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então fala assim comigo. Ada, Zilá, Naamá. Fala comigo, Ada significa ornamento. Zilá, aparência. Naamá, encanto. Olha só, olha o significado dos nomes. Olha como é que Jesus foi profundo. Só falou, minha vinda vai ser igual no tempo de Noé. Vai lá e estuda que vocês vão entender. Olha só, então nós estamos estudando aqui hoje. Olha a geração má de Caim, lá tem uma mulher que chama Ada. Significa ornamento. Zilá, aparência. E Naamá, encanto. Se você ler essas palavras daqui para lá, o que vai formar? O encanto da aparência é o ornamento. É ou não é o retrato da nossa sociedade que vive de aparência? Obcecados por aparência, por bens materiais. Se o cara pode comprar ouro, ele põe muito ouro. Se não pode, ele põe o falsificado. Mas ele quer encantar através da aparência e dos seus ornamentos. Expor na internet que tem, que pode, que faz. É uma sociedade mais voltada para o materialismo que para o espiritual. Busca primeiro as coisas e se buscar o reino fica por último. Sendo que Jesus disse, buscai primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Eu não estou aqui, e ontem uma irmã veio falar comigo assim, olha, eu era de uma igreja que lá era uma escravidão. Eu não podia pintar cabelo, eu não podia pôr um brinco, podia nada. Era uma tristeza, uma igreja morta. Irmão, não estou falando aqui que você não pode ser uma pessoa bonita, arrumada, bem cuidada. Você tem que se cuidar, não só do físico, mas também do espiritual. Tem gente que cuida tanto do espiritual que esquece do físico. Está caindo aos pedaços, não aguenta nada. Ao ponto que tem gente que cuida muito do físico e nada do espiritual. Então, é o seguinte. Mulher, homem, se cuida. Mas não perca a sua identidade e o seu caráter em Cristo. Não se perca com a multidão, com a vaidade. Pode postar o que você quiser, mas cuida da sua vida espiritual. Lembre-se que existem coisas mais importantes das coisas aqui da terra. Porque tudo aquilo que foi feito, daquilo que não se vê foi feito. Ou seja, veio do mundo espiritual tudo aquilo que você vê com os olhos. Então, cuidado. Era uma época, olha só, Jesus falou, eles casavam, se davam em casamento. E eles, até o dia que Noé entrou na arca, e eles foram pegos de surpresa. E não dava mais tempo. Estava dizendo assim, Jesus está falando, o meu tempo, a minha volta será como nos dias de Noé. A humanidade estará perdida em meio ao entretenimento, no meio da distração. Irmão, e aqui, todos nós podemos colocar nessa mesmo saco, nessa mesma farinha. Quantas horas nós perdemos ali na tela e nada de Bíblia, nada de buscar algo de Deus, é um vídeo atrás do outro, aquilo ali vai mexendo com seus hormônios, você fica dependente daquilo ali, e pronto, e vai dependente, o dia passou, e se você olhar no seu celular, tempo de uso, 7, 8, 9 horas de uso. Não sei por que Deus não me responde. Vai ver a Bíblia dele, empoeirada e tem uma aranha em cima lá. Deus não me responde. Você nunca conversou com ele, irmão? Cuidado, que Jesus foi enfático em dizer, a minha volta será num tempo que as pessoas buscarão entretenimento. Irmão, é difícil assistir uma série no Netflix, ainda mais que tem hora que eles começam a enrolar. Aí tem lá, um episódio, 2, cada
como é que fala, cada temporada. Eu não sei, às vezes eu sento com gente e falo assim, nossa, já assistiu tal série? Já assisti, 48 temporadas. E aquelas, já assisti. Como é que você arruma tempo para assistir isso tudo? Me explica. Está explicado, por isso que não tem tempo para resolver mais nada. Irmãos, entretenimento é bom ou ruim? Fala a verdade. Se ele for saudável, ele é bom. Mas cuidado. Muitas pessoas verão o inferno não por causa dos seus pecados, mas por causa do entretenimento e distrações. Muitos não entraram na arca porque eles estavam lá. Não quero saber de juízo, não, isso é mentira. Jesus não falou que você não pode casar e festejar, pode, mas eles estavam ali, mais ligados em tudo que a terra pode oferecer do que aquilo que Deus queria para eles. Tem alguém comigo ainda? Agora presta atenção, não entrando no assunto agora um pouco complicado. Jesus falou que viria como nos tempos de Noé, e nos tempos de Noé haviam 2 linhagens na terra. Fala comigo, 2 linhagens na terra. E quais seriam? Nós vamos ler o texto lá em Gênesis 6, do versículo 2 ao 4. Não, volta no versículo 1, por favor. A gente lê de novo aquele versículo. Vamos começar a partir do 1. Gênesis 6, 1. Aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, olha isso, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Presta atenção, esses filhos de Deus aqui não são homens. Adão foi chamado de filho de Deus, depois dele você não vê ninguém ser chamado de filho de Deus. Os filhos de Deus aqui não são homens. Você vai aprender, vou te mostrar no Novo Testamento, que eles eram anjos caídos. Vamos continuar. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão de 120 anos. Olha só, aqui tem uma redução. Deus está falando agora, o homem não passa de 120 não. Se passar vai ser pouco. Vou diminuir. Porque se o homem pode fazer tanto estrago com 900 anos, é melhor ele viver 120. Nós somos uma raça meio esquisita, irmão. E olha só, volta por favor no 3. Por que ele está dizendo, meu espírito não contenderá para sempre com o homem? Ele está dizendo o seguinte, naquela época existiam gigantes, fala comigo gigantes. Fala comigo nefilins. Os gigantes não podiam ser habitados pelo Espírito de Deus, porque eles não eram criação de Deus. O homem poderia ser visitado pelo Espírito Santo. Deus poderia agir no homem. Mas havia um crescimento populacional e os gigantes se multiplicavam, os nefilins, que eram resultado de relações de anjos caídos com mulheres. Mas pastor, Jesus falou que quando a gente for para o céu, a gente vai ser igual ao anjo, que não casa, não se dá em casamento. O anjo não tem sexo. Você quer discutir o sexo dos anjos? Não. Eu vou te mostrar que eles podiam. Daqui a pouco eu mostro para você. E aí ele diminui o número de anos do homem, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, olha aí, ó, os filhos de Deus entraram, ou seja, tiveram relações com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Você sabia que o juízo de Deus foi graça para nos salvar? O juízo, o dilúvio, aquela catástrofe foi graça de Deus para nos salvar. Por quê? Se Deus não manda o dilúvio, a raça humana ia acabar. O Salvador não poderia vir. Vou repetir para você entender. O dilúvio foi graça de Deus, apesar de ser juízo. Porque ele impediu que os híbridos, filhos de anjos caídos com mulheres, tomassem a terra e os seres humanos acabassem, e aí o Salvador não poderia vir. Então, nós vivemos num tempo de mistura genética, irmãos, é igual no tempo de Noé. Foi misturada a genética dos anjos caídos com mulheres, seres híbridos. Quando você fala em mitologia, a mitologia grega, Zeus, não é? Hades,
e tantos outros. Você vê lá gigantes, os ciclopes, que é aqueles gigantes com o olho só na testa. Hércules, famoso por lutar com os deuses e lutar com homens. Tudo isso aí, irmão, não surgiu por acaso. São histórias da antiguidade, dos valentes daquelas épocas, filhos dos deuses ou demônios caídos com mulheres. Isso aconteceu. Eles eram poderosos em força, não sei sobrenaturalmente como eles eram, mas eram poderosos, gigantes, fortes. Essas mitologias não surgiram por acaso. Até hoje discute-se como que pirâmides foram construídas, cada pedra com várias toneladas. De onde saíram aquelas pedras que não tem próximas às regiões do Egito? Como que os homens manipularam, fizeram tudo tão correto, tão milimetricamente calculado? E agora tem outra, descobriram recentemente. Colunas de 2, 3 quilômetros para baixo das pirâmides, com coisas que ainda não se sabe lá no fundo. É uma loucura. Homens comuns não poderiam construir isso. Não estou dizendo que foram gigantes, mas tudo indica que foi alguém com força excomunal, com conhecimento sobrenatural. Você sabia que tem pirâmides no fundo do mar? Pirâmides aqui no México, os incas, astecas, os maias, para todo lado. Quem está entendendo aí? Então é o seguinte, irmãos. Por que hoje eu posso crer que eu serei arrebatado e você também? Porque eu não sou um ser híbrido e eu tenho o selo do Espírito Santo. Quem tem esse selo vai subir quando Jesus vier, será arrebatado, será levado. Mas pastor, explica esse negócio. Como é que pode um anjo caído ter relações com uma mulher? A Bíblia explica a Bíblia. Judas capítulo 1, versículos 6 e 7 vai nos mostrar. Olha o que Judas diz no Novo Testamento. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Olha, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido com olha, irmãos, Sodoma e Gomorra se corromperam como aqueles. Eles se corromperam como esses anjos que saíram da sua própria habitação e principado, se envolveram com mulheres. Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo e enxofre. Será que tem alguma coisa a ver com os tempos de Noé? Ei, a região do Mar Morto em Israel era uma campina verde. Hoje é só sal. E tem algumas pedrinhas na região do Mar Morto, que você pega elas e acende com isqueiro. Pode ver lá depois para você não ter dúvida. Vai lá na Aline em Israel, no YouTube, e você vai ver ela no Mar Morto, acendendo essas pedras. Quando acende o fogo, sai azul da pedra, porque são enxofre. Ninguém explica de onde veio aquele enxofre, porque não tem vulcão naquele lugar. O enxofre veio do céu quando Sodoma e Gomorra foram destruídos. Porque o fogo já queima, aliado ao enxofre, multiplica o calor. Parece que eu falei hoje ainda, não foi? Que o fogo está reservado para essa terra? Será que tem alguma coisa a ver com os tempos de Noé? E está dizendo, olha, havendo-os corrompido com aqueles ido após outra carne, ou seja, eles se corromperam e foram em outra carne. Eles se misturaram com seres humanos. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas está dizendo, esses anjos se corromperam, eles foram a outra carne, ele, como Sodoma e Gomorra, naquela maldade, imoralidade sexual e todo tipo de perversidade e perversão que havia lá. Será que Sodoma e Gomorra parece com o tempo que nós vivemos? Ah, irmão, você é inocente, né? Estupro, pedofilia, gente na Câmara dos Deputados defendendo que a pedofilia não é um crime. É gente na Câmara dos Deputados defendendo liberação de droga. Toda semana vem mãe aqui chorando para ver se arruma internação para o filho que está quebrando tudo, está morrendo. Será que estamos vivendo os dias de Noé? Devassidão, perversão, desenhos que incitam criança a suicídio. Hoje eu vi a notícia de uma brincadeira da internet que a criança cheirou um perfume, está lá morrendo, e se sobreviver vai vegetar.
Acorda, igreja, você está vivendo nos dias piores do que Noé. E se Deus não cumprir o juízo dele, ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Ô, Sodoma e Gomorra, me perdoa aí, porque surgiu uma geração pior do que vocês, eu não fiz nada com eles. Fica ligado, porque vai ter juízo. Mas não é para aqueles que são santos de Deus. Pastor, mas peraí, o dilúvio não destruiu tudo? Como é que teve gigante, Davi matou gigante? Como é que teve gigante Israel, quando entrou em Canaã tinha gigante? A teoria é, e a mais correta, que Deus não aprisionou esses anjos antes do dilúvio ou depois ou na hora do dilúvio. Ele aprisionou esses anjos depois, porque houve mais gigantes na terra. Os seres humanos se relacionaram com esses seres caídos. E aí, irmãos, mais 2 pontos para a gente terminar. A geração de Noé profetizou a vinda de Cristo. Não teve nenhum. O que é isso? Glória, amém, misericórdia. Jesus, você vê que de uma frase de Jesus, tanto de coisa que surgiu aqui? Você imaginava? E olha só, a geração de Noé, parente de Noé, profetizou a vinda de Cristo. Há milhares de anos antes de Cristo vir. Onde que está isso? Vou te mostrar agora. Judas capítulo 1, versículo 14 e 15, fala de um parente dele chamado Enoque. Esse que foi arrebatado e falou assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer o quê? Juízo contra todos e condenar dentre eles os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Volta no versículo 14, por favor. Por que Enoque viu o Senhor vindo com milhares de santos? Porque a nossa crença é: Jesus virá buscar a igreja, vai ter as bodas do Cordeiro. Hoje é noite de Santa Ceia, mas vai ser... é só um prenúncio da ceia que teremos lá com o Senhor. Jesus não disse que veio para servir? Você acha que agora, porque ele está no trono, ele perdeu a natureza dele? Ele disse assim: quando eu vier e achar aquele servo que eu achar vigilante, eu vou assentar ele à mesa e o servirei. Jesus está dizendo: eu não perco a minha natureza, e que você também não perca a natureza de Cristo. Porque se eu te achar fiel, eu te levo, e lá nas bodas eu vou servir você na mesa. Oh, glória a Deus! Mas o texto diz que Enoque teve uma visão. Ele viu o Senhor vindo com milhares dos seus santos. Quem são esses? A Bíblia diz que depois das bodas do Cordeiro, depois de um tempo, no final da grande tribulação, onde o governo do anticristo, a terra estará debaixo de desgraça total, sem a presença do Espírito Santo, sem a graça, Jesus virá para destruir as obras dele e o governo dele com a igreja. Hoje somos igreja militante, somos soldados, guerreiros, mas viremos como igreja triunfante. Ei, presta atenção no que Jesus disse. Será que naqueles dias ele disse: Enoque viu o meu dia. Enoque viu o dia em que eu volto com a igreja triunfante para destruir as obras das trevas. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos os Enoques do nosso tempo. Seremos arrebatados e viremos junto com Enoque para a terra. Aleluia! Enoque não viu apenas o dia do Senhor e o nosso dia. Ele viu o dia dele também quando ele virá conosco. Só que o último sinal eu considero mais importante. O último sinal e o mais importante. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Ele foi justificado pela fé, o primeiro parece ser o primeiro que conheceu a graça e justificação pela fé. Mas não, alguém antes dele foi justificado pela fé. E foi alguém dos tempos de Noé, foi o próprio Noé.
Lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, um dia você dá uma lida em Hebreus 11, versículo 7, olha só o que a Bíblia diz. Pela fé, Noé, divinamente avisado. Irmão, você está sendo divinamente avisado hoje que haverá um fim, acorde. Das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ó, irmão, Noé obedeceu, ele acreditou, salvou sua casa, sua família, foi herdeiro da justificação pela graça, pela fé. Somos justificados pela fé. A salvação não é por obras para que ninguém se glorie, ela é pela graça, e a graça pela fé. Olha, Jesus está dizendo, vai ser como nos tempos de Noé, aqueles que se auto-justificam e acham que vão para o céu porque são melhores do que os outros, são mais santos do que os outros, porque a roupa dele é de ver Deus e a dos outros não presta, porque o caminhar dele é de crente e o dos outros não é. Esse, a cruz não serve para ele, porque a cruz resolveu todo o problema do pecado, mas não resolve o problema da autojustificação. Quem aceita a cruz, aceita que alguém morreu por você e você não é capaz de salvar sozinho. Quando você diz que vai salvar sozinho porque você é mais santo, mais perfeito, você consegue, porque você é melhor do que alguém, porque a sua igreja é mais santa, a sua igreja é mais perfeita, Deus olha querendo vomitar essa pessoa, porque ela está negando a justificação pela fé. E Noé, olha, Jesus falou, minha volta será como os dias de Noé. Ele foi justificado pela fé. E quem tiver fé, admitir que é pecador, necessitando de perdão, aceitar Jesus como Salvador, assim como Noé e sua família foram salvos, todos eles serão salvos também. Serão salvos também. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás. Ele está vivo! E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Oh, Em ti confiarei. Só a igreja. Ele os constituiu reis e sacerdotes sobre a terra, para reinar com Cristo para sempre. Aleluia! Olha só, se eu não fizer o que eu vou fazer agora, Deus pode um dia me cobrar. Eu não quero ser cobrado por isso quando encontrar com Ele. Não há tempo para perder tempo mais. Não há mais tempo a perder. Irmãos, eu comecei a pregar com 27 anos, mas eu fui chamado desde criança e fugi do meu chamado. Eu passei por situações que eu podia ter morrido. Briga na rua. Podia ter capotado o carro e morrido. Já foi revelado que tinha anjo me segurando porque eu ia morrer dia tal. Nasci na igreja. Nunca abandonei Jesus, mas fiquei distante da igreja. Se não fosse pela misericórdia de Deus, eu não estaria aqui pregando. Era para eu estar já, talvez, condenado. E como Ele teve misericórdia de mim, de tantos que estão aqui, da minha família. Eu sei que tem pessoas aqui essa noite que um dia já confessaram Jesus, mas estão distantes. Eu quero dizer algo para você. Deus nunca deixou de ser pai. Nós é que deixamos às vezes de ser filhos. Mas Deus olha para mim e para você agora e diz assim, olha, uma vez filho, sempre será filho.
Lembra que Jesus conta uma história do filho que vai, gasta tudo e volta com medo do pai não aceitar. O pai nem perguntou nada. Onde você estava? Não, vem aqui, abraçou, deu um anel para ele, vestes novas, fez uma festa para recebê-lo. Ei, pode ser que a igreja te repeliu e te machucou, mas Jesus não faz isso, Ele te recebe de braços abertos. E pode ser que algumas pessoas aqui essa noite, o Espírito Santo falou assim com elas: ei, você nunca confessou Jesus como Salvador. Jesus diz que aquele que não se envergonhar dele publicamente, Ele também não vai se envergonhar dele diante do Pai. Mas Ele disse: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do Pai. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Não olha para nenhum lado agora, olha para mim. Todos estão de pé, mas eu quero que fique agora de pé. Muita movimentação. Esse momento é muito importante, gente, por favor. Só vai ficar de pé agora aqueles que foram chamados não por mim, não pela palavra, não por emoção. Quem é chamado por emoção vai embora por emoção também. Somente aqueles que querem se reconciliar com Cristo ou reconhecer Jesus como Salvador, fiquem de pé, o restante pode se assentar. Eu quero ir aí onde você está, se você ficar de pé. Aleluia, aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, Pede para abrir, por favor. Cuidado das crianças. Abre um pouquinho. vem Jesus, vem Jesus. Pode abrir. Aleluia. Olha só, vou falar com vocês. Quem está aqui na frente? Quem está aqui na frente que veio? Se você está aí e quer vir ainda, irmão, pode vir, tá? Irmã, querido. Quem está aqui na frente que veio se reconciliar com Cristo? Você, querida? Você? Qual é o seu nome? João Pedro. Flaviana e a Vivian. Vocês três, só de estar aqui na frente, vocês já estão reconciliados. Você também, querida? Como é que é seu nome? Kelly. Então, deixa eu dizer algo para vocês. Você também, querida? Seu nome mesmo? A Michele. É o seguinte. Você que vai se reconciliar com Cristo, coloca a mão no seu coração assim. Fala assim: obrigado, Pai. Porque eu sei que independente dos caminhos por onde eu andei, o Senhor hoje me recebe de volta. Quero permanecer, perseverar. Preciso de ajuda. Eu sei que a igreja vai me ajudar, mas preciso de ajuda do alto para vencer problemas internos, externos. Eu te agradeço por me receber, papai querido. Eu ouvi essa palavra e o
o Espírito Santo me tocou. Por isso, eu sei que sou recebido de volta. Peço que o Senhor renove a unção, a tua graça e o teu favor sobre a minha vida, sobre a minha casa. Amém? Glória a Deus. Quem vai confessar Jesus como Senhor e Salvador pela primeira vez? Você, querida. Como é que é seu nome? A Tainá. É só a Tainá, né? Então olha só, quantas pessoas se reconciliando. Irmãos, sabe o que Jesus veio trazer? O ministério da reconciliação. Nós éramos como que afastados de Deus, distantes de Deus, Ele veio nos reconciliar com o Pai. Então, Ele começou o ministério da reconciliação, por isso a reconciliação aqui essa noite. Tainá, levanta sua mão direita, fala assim comigo: Senhor Jesus, te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Entrego a minha vida em todos os sentidos nas tuas mãos. Quero viver uma nova vida. Não quero experimentar o juízo ou a condenação. Eu quero arrebatamento, salvação, não só minha, mas da minha casa, daqueles que eu amo. Dá para mim, como é prometido na tua palavra, o teu Espírito Santo muda a minha vida, os meus caminhos, e toda maldição que foi lançada contra a minha vida em qualquer geração, eu agora rejeito, e pelo sangue de Cristo sou purificada, e não há mais nenhuma condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém? Diz a palavra que quando alguém se reconcilia, aceita Jesus, o céu e os anjos entram em festa. Então, Quadrangular São Joaquim vai entrar em festa agora. Aleluia! Glória a Deus! Nós louvamos para cada vida, cada pessoa. Pois eu sei que libertar e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que libertar e um dia voltará do céu pra nos buscar, mas sempre reinará. Aleluia. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.